Ilia Topuria e Justin Gaethje se enfrentaram na luta principal do UFC Casabranca pelo cinturão da categoria peso leve e quem venceu foi o azarão e grande azarão Justin Gaethje. Ele nocauteou o Topuria. Ele não só tirou a invencibilidade, ele nocauteou e dando uma aula, machucando, espancando, passando o carro no Topuria, que era o segundo no ranking peso por peso. Se não ouviu errado, eu não tô zoando, tudo isso aconteceu. E a luta não só foi um nocaute, ela foi uma paralisação médica por conta do estado. Na verdade, tá escrito aqui como uma paralisação do corner, mas que dá na mesma, né? O corner joga toalha, então parou por uma questão de saúde, uma questão médica ali. Enfim, então um corner stoppage, uma paralisação do corner, porque Topuria estava extremamente machucado. Lembrando que quase foi interrompido no intervalo do terceiro para o quarto round. O médico queria parar a luta, o Topuria insistiu e pela insistência dele os caras deixaram continuar. Mas aí depois no quarto round, inclusive eu falei ao vivo, né, que a luta não ia ter o quinto round, que a luta ia sim parar e foi o que aconteceu. Mas já falei do resultado, né, que foi o nocaute aí, a paralisação do corner, mas vamos continuar falando da luta, trazendo aqui alguns números. Então, o Topuria teve um bom momento ali no início da luta, teve knockdown, colocou uma sequência avassaladora, enfim, ele fez o que a gente está acostumado, mas o Justin Gaethje é um cara extremamente resiliente, é um cara que aguenta a porrada, é um cara que não desiste. Então, por mais que o Topuria tenha machucado muito o Gaethje ali naquele segundo round, o Gaethje não desiste. O Topuria teve várias oportunidades ali nesse segundo round, tá? Ele buscou o grab, teve montada, tentou atacar a finalização, enfim, tomou algumas decisões, na minha opinião, equivocadas, tá? Eu acho que se ele ali nessa briga no chão tivesse continuado batendo, tentando machucar e tal, ele poderia até nocautear. Então é aquilo, né? Ele pegou um cara extremamente experiente, resiliente, perigoso, com punch, com queixo, e deixou o cara, assim, quando teve a oportunidade de acabar com a luta, ele não acabou. Então, pra mim, ali foi um erro fatal. Durante a live, de novo, aqui eu tava fazendo aqui no canal, eu falei, né? Falei, pô, ele devia ter acabado com a luta aí. Por quê? O Gaethje já tinha ido muito bem no primeiro round, tá? Ele já tinha conectado mais golpes totais, mais golpes significativos, de maneira inteligente, fintou queda, tentou 3 quedas. Então, o Topuria teve um bom momento ali, podia ter acabado com a luta e não acabou. E o problema era, o olho dele já tava, o direito, já tava machucado e sangrando desde o primeiro round. Então, ele não acabar com a luta ali e deixar durar, a gente sabe que é perigoso. Por mais que o Gaethje tenha aberto a boca várias vezes, mostrar cansaço, ele ainda tem condição de lutar. Ele sempre foi assim. Então não adianta olhar e falar, ele tá cansado, então agora eu vou acabar com a luta. Não, você não vai, porque ele sempre luta assim e continua oferecendo risco. Assim como um Duplessis da vida. Então é o cara que você precisa matar a luta quando você tem a oportunidade. Se você deixar passar, você vai se lascar, tá? Então o Topuria bateu bastante no Gaethje, mas não causou tanto dano no rosto, pelo menos. Acertou bons golpes no corpo, incomodou, teve knockdown e tal. Mas o Gaethje ficou com a cara praticamente intacta, enquanto o Gaethje, com a mão da frente, ele machucou muito o Topuria. Ele causou muito dano, acabou machucando muito o outro olho do Topuria, tá? O olho esquerdo ficou até pior do que o direito e dava pra ver que estava incomodando o Topuria, porque ele abria a mão pra esconder o olho, depois abria a mão pra esconder o outro, então ele tava incomodado e ele, quanto mais perdia ali a visão por sangue ou por inchaço, mais golpe com a mão da frente ele tomava. O Gaethje também, de maneira inteligente, não só trocou boxe, ele colocou muitos chutes, tá? Então ele acabou dificultando o Topuria. E o Topuria até enquadrava alguns momentos, mas o Gaethje, de maneira inteligente, também saía da grade. Então é aquela coisa, por mais que o Gaethje pagasse 5, 6, ele é um cara que já fez de tudo. Ele mesmo falou na entrevista, você nunca, assim, você não representa nada que eu nunca tenha visto. Eu já tenho muitas lutas, muitos nocautes, então o que você traz de novo, o que você traz de risco que eu nunca vi? E tá aí, a resposta na luta. Nada. O perrengue que ele passou, o knockdown que ele tomou, ele já tomou em outras lutas, já tomou knockdown, já tomou nocaute, ele já passou por muitos apertos, inclusive piores do que esse. Então, ele mostrou a resiliência. E de novo, quando o Topuria estava engatilhado para ganhar, ele não aproveitou e pagou muito caro. Então o Justin Gaethje, que eu sempre falo, é meu lutador favorito que eu mais gosto de assistir, não só ele venceu um cara invicto, não só ele venceu um duplo campeão, não só venceu sendo um azarão 5-1, até mais do que 5, ele venceu dando uma surra num evento histórico, talvez o maior evento do UFC, né, da história, e mostrou que ele ainda tem muito para render. Lembrando, ele já é muito mais velho que o Topuria, é um cara que já tava batendo na trave há muito tempo, e ele pegou o cara aqui, fez o que fez com o Holloway, fez o que fez com o Charles, fez o que fez com o Volkanovski, e ele
deu uma aula. Então, de novo, o Topuria teve a oportunidade de acabar com a luta, mas deixou passar. E o Gate não é um lutador que você pode dar oportunidade. Então, ele nunca tinha conseguido, de fato, esse cinturão linear e tal, e estava desacreditado, não só por mim, não só por um ou outro, né? Pelas bolsas de modo geral. O mundo inteiro achava que o Topuria ia jantar, porque o jogo do Gate seria no forte do Topuria. E o Gate, mais uma vez, como também disse em entrevista, ele seria duvidado e ele provaria que todos estavam errados, né? Então, não é a primeira vez que ele é azarão, nem a segunda, nem a terceira. Inclusive, contra o Pimblet, ele era azarão. Só que naquela eu confiava que ele ia ganhar, e ele ganhou. Mas nessa aqui, eu realmente, mesmo sendo meu lutador favorito, acreditava que ele ia perder, e rápido, e nocauteado. E ele provou o contrário. Então, é isso, né? Se eu já gostava do cara pela entrega, pelo nível de performance, pelo entretenimento, cara, eu gostei ainda mais por essa superação. Ele simplesmente pegou o que pra muitos era até o primeiro peso por peso. Muita gente considerava ele acima do Makhachev. E ele fez o que ele fez. Então, ele está de parabéns, tá? É um cara que eu fiquei ainda mais fã. E agora a categoria pode dar uma andada a mais. Ele é um cara um pouco mais ativo. A gente pode ter um Charles, às vezes, ali, enfrentando ele. O próprio Holloway. Pô, tem o McGregor ali também, que vai voltar. E sei lá, vai que ele ganha do Holloway. Não sei o que vai acontecer. Mas, realmente, eu acho legal, né? Tudo bem, eu queria um Topuria com o Makhachev. Mas eu acho legal o Gate vencer. Pô, eu acho que é um cara que merecia, finalmente, esse cinturão. Merecia, pô, uma performance, um palco desse. É um cara que entrega, pô, luta da noite o tempo inteiro. É um cara que tem luta do ano. Então, assim, acho que se tem um cara que era merecedor de um resultado como esse, de uma história como essa, é esse cara. Então, mesmo que ele não consiga defender, que ele perca e tal, sei lá, nem duvido, inclusive, né? Acho que o Charles é um grande candidato para ganhar dele de novo, mas independente disso, né? Eu acho que coroou, eu acho que é um dos caras que mais merecia finalmente o cinturão linear, tá? Então, fiquei bastante feliz aí com a vitória do Justin Gate. De novo, ele não só ganhou do Topuria, ele fez o Topuria, basicamente, a equipe, né, desistir da luta. Então é isso. Sensacional. Aliás, se você não viu essa luta, se você tinha que trabalhar, pega essa luta para assistir. Essa é uma luta que eu vou reassistir, inclusive, muitas vezes. E posso trazer detalhes dela também, se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo. Posso trazer uma análise realmente mostrando o que aconteceu, tá, blá. Beleza? Então é isso. Deixa o seu like aqui embaixo do vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!